paz de Jesus esteja conosco. A Bíblia, longe de condenar o espiritismo, longe de desacreditar o intercâmbio mediúnico ou a capacidade anímica e mediúnica dos seus profetas, ela é rica, pródiga em eventos, episódios em que as pessoas encarnadas estão conversando ou recebendo orientação ou sendo guiados por espíritos desencarnados. Alguns deles dão nome. Nós encontramos o espírito Gabriel, que avisou Zacarias que ele ia ser pai de João Batista, que avisou Maria que ela ia ser mãe de Jesus. Gabriel está no Velho Testamento inteiro trabalhando. É um dos espíritos mais ativos da obra de Cristo. Então, eu trouxe aqui, naquele sistema copia e cola, que eu tenho a Bíblia em meio magnético, mas parece que não dá credibilidade a gente ler no papel, né? Não, nada melhor do que ler na Bíblia, que aí ela está na mão. Nós vamos começar justamente com quem? Com Moisés. O episódio do livro Números, em que no final do episódio ele diz uma coisa impressionante. Algumas traduções colocam, queira Deus. Esta aqui coloca Oxalá. Mas Oxalá não é aquele orixá lá da Umbanda, não, do Candomblé. É Oxalá, graças a Deus. Oxalá todos os filhos de Israel fossem profetas. Vamos ver como é que foi. Capítulo 11 do livro Números. Intercessão de Moisés. O povo reclamou. Moisés foi falar com o espírito Iavé, que ele chamava o Espírito do Senhor. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada da sua tenda. Moisés sentiu-se grandemente desgostoso e procurou o Senhor, perguntando-lhe, por que fazes isso a teu servo? Será que não achei graça a teus olhos? Por que me impuseste esse encargo de todo este povo? Não posso sozinho levar comigo todo este povo, é muito pesado para mim. Se queres me tratar assim, dá-me antes a morte. O Espírito do Senhor disse a Moisés, reúne 70 anciãos de Israel, que tu tenhas certeza serem anciãos e escribas do povo. Escribas davam aula de religião para o povo. Tu os levarás à tenda da reunião. O acampamento era aqui, eles eram nômades, estavam atravessando o deserto. E a tenda ficava uns 300 metros separado. Só uma pessoa ficava na tenda o tempo todo, era Josué, novinho ainda, o secretário de Moisés. E Moisés que vivia indo lá. Tu os levarás à tenda da reunião, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo, e distribuirei do Espírito que está em ti por todos eles. É uma profusão da mediunidade, semelhante ao do Pentecoste, lá da época de Cristo. Assim, eles te ajudarão a levar a carga deste povo, e tu a não levarás mais sozinho. Então, 70 assessores, eram 650 mil famílias. 70 assessores, até que não está muito grande a folha de salário do fim do mês, né? Dos assessores. Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor. Em seguida, escolheu 70 anciãos dentre o povo e os colocou ao redor da tenda. O Espírito do Senhor desceu na nuvem. Sempre tem essa nuvem quando vai haver uma manifestação do Senhor. Só a doutrina espírita explica por quê. Aqui no Deuteronômio tem até um capítulo, a nuvem, que vai explicar. Toda vez que ela aparecia, o Senhor aparecia. A nuvem, eles dizem que é cinza clara. Ela vai surgindo, vai se acumulando, vai se condensando e começa os raios, relâmpagos, e aí a gente ouve a voz do Senhor. Aí a doutrina espírita vem e explica que era o ectoplasma, que vai se concentrando para permitir as manifestações de efeitos físicos.
Sem a nuvem, o Senhor não se manifestava diretamente ao povo. Claro que ele conversava com Moisés, que era um médium realmente com bastantes faculdades. O Senhor desceu da nuvem, falou ao povo e distribuiu do Espírito que repousava sobre Moisés, sobre todos os anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram sem poder parar. O Espírito se ligava e eles começavam a pregar a palavra do Senhor. Porém, 2 homens ficaram no acampamento, não foram para a tenda, ficaram lá no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também repousou sobre eles. O Espírito repousou sobre eles. Na nossa linguagem popular, incorporou. Na linguagem mais técnica, fizeram a comunicação psicofônica. Depende do entendimento de cada mentalidade e pensamento. O Espírito repousou sobre o Eldade e o Medade, mesmo não tendo eles ido à tenda. E eles se puseram a profetizar no acampamento. Então eles começaram a pregar no acampamento, não tinham ido à tenda. Um jovem saiu correndo e foi anunciar a Moisés: Senhor, Eldade e Medade estão lá profetizando no acampamento. Josué, o secretário jovem de Moisés, ficou com ciúme e disse: Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, é tipo aqueles espíritos que vêm com uma missão bem duradoura. Chico e Divaldo, por exemplo, desde os 5 anos começaram a manifestar as suas faculdades mediúnicas. Assim era Josué. Josué, filho de Num, que desde a sua juventude servia a Moisés, tomou a palavra e disse: Senhor, proíbe-os. Mas respondeu-lhes Moisés: Estás ciumento por minha causa? Oxalá todo o povo de Iavé fosse profeta, e o Senhor distribuísse a eles do seu espírito. Então vemos aqui na Bíblia Moisés desejando que todos em Israel, todos que fossem harmonizados com Iavé, fossem profetas, fossem médiuns e proclamassem a palavra. A seguir, Moisés voltou ao acampamento e com ele os anciãos de Israel. E a partir desse dia, Moisés dividia com os anciãos as consultas. Eu acho que a gente nunca vai se livrar disso no mundo, menina. Desde o tempo dos oráculos de Delfos, Dodona, Crotona e outros oráculos do templo de Apolo, aquela fila imensa de pessoas para se consultar. Até hoje tem isso e eu acho que nunca vai deixar de existir, né? A segunda passagem, nós estamos indo na sequência da Bíblia. É uma sessão espírita completa. Nós temos a médium, o espírito comunicante, o dialogador que vai conversar com o espírito e os famosos dois médios de sustentação. Até isso nós temos nesta passagem. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. Capítulo 28. Saul e a médium de Endor. Samuel tinha morrido e todo Israel tinha lamentado e o sepultaram em Ramá, sua cidade. Saul havia decretado a expulsão de todos os necromantes. Era o nome que os judeus davam, necro, morto. As pessoas que consultavam os mortos, os espíritos. Claro que consultavam os espíritos, porque se a pessoa está morta, o que adianta consultar? Ela está morta, não vai dizer nada. Mas é claro, consultar os mortos, os espíritos dos mortos. Ah, mas era famoso, o termo era famoso. Consultar os mortos todo mundo sabia. Perguntar para os espíritos alguma coisa. Como Saul tinha decretado a expulsão, aconteceu um fato histórico. Ele foi cercado pelo exército dos filisteus
E ao mandar seus espiões, descobriu que eles eram muito numerosos, estavam numa posição estratégica muito mais vantajosa e era iminente a derrota do seu exército. Ele era o rei Saul. Então, ele mandou chamar os seus consultores, os adivinhos, e quando Saul viu o exército dos filisteus, encheu-se de medo e o seu coração se perturbou. Saul consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Não só os judeus consultavam os espíritos, como eles consultavam de várias maneiras. Aqui nós temos 3, na própria Bíblia. 3 modos. Nem por sonho, nem pela sorte, devia ser jogando alguma coisa, tipo tarô, essas coisas, essas pedras. E nem pelos profetas, nem através da consulta pelo médium psicofônico. Saul chamou seus servos e disse: buscai-me uma mulher que pratique a evocação dos mortos, para que eu lhe fale e consulte. Então está bem claro aqui. Eu quero falar com o espírito desencarnado. Traz uma médium para eu poder consultar o espírito. Os servos responderam: há uma mulher que pratica essa adivinhação em Endor. Então Saul, o rei, disfarçou-se, vestiu roupas da plebe, e de noite, acompanhado de 2 homens, foi ter com a mulher e lhe disse: peço-te que pratiques para mim a evocação, evocando quem eu te disser. Ele não queria falar com o Espírito Santo, nem com Maria de Nazaré, que nem existiam. Ele queria falar com o espírito determinado, de Samuel desencarnado. A mulher, porém, lhe respondeu: tu bem sabes o que fez o rei Saul, expulsando do país todos os necromantes. Por que me armas uma cilada para que eu seja morta? Ela não sabia que ele era o rei, estava disfarçada. E disse: não, eu não vou fazer isso. O rei proibiu e expulsou todo mundo. Então Saul jurou-lhe pelo Senhor, dizendo: pela vida de Yahvé, nosso Senhor, nenhum mal te acontecerá por causa disso. A mulher disse: está bem, a quem deverei chamar para ti? Evocação feita na época de Kardec. Quando a questão era muito complexa, o Espírito São Luís disse para ele, para Kardec: quando a questão for complexa e tu tiveres dúvidas nas respostas, evoca-nos a nós, e nós viremos a ti para esclarecer. A nós quer dizer São Luís, Santo Agostinho, os espíritos do grupo Espírito de Verdade, que eram mais evoluídos, e não aqueles comuns que davam as respostas. É evocação, é o mesmo que a mulher está aqui. A quem chamarei para ti? Ele respondeu: chama Samuel. Samuel tinha morrido. Então quem é que vinha? A alma de Samuel, claro. Então a mulher viu Samuel e, soltando um grito, ela entrou em transe, que aqui não está escrito, só está assim: então a mulher viu Samuel, espírito, e soltando um grito medonho, virou-se para Saul e disse: por que tu me enganastes? Tu és o rei Saul. Olha que detalhe que só o Espiritismo me esclarece. No estado normal, ele estava disfarçado, ela não percebia que ele era o rei Saul. Mas quando ela entrou em transe, ela descobriu que ele era o rei Saul. Por que me enganaste? Tu és o rei Saul. Disse-lhe o rei: não temas, mas o que vês? E a mulher respondeu a Saul: vejo um espírito que sobe da terra. Saul indagou: qual é a sua aparência? A mulher respondeu: é um ancião que está subindo, veste um manto. Capítulo do Livro dos Médiuns. Das vestimentas dos espíritos, das aparências dos espíritos, dos modos como se reconhecem os espíritos. Aqui um pedaço do Livro dos Médiuns aqui. Ela disse como era a aparência dele. Ele disse: é Samuel. Então Saul teve certeza que era Samuel e, inclinando-se com o rosto no chão, prostrou-se, saudou como um espírito superior. Samuel então falou, através da médium. Samuel falou a Saul: porque perturbas o meu descanso evocando-me. Aqui na Bíblia, evocando-me. Por que perturbas?
Saul respondeu: é que estou em grande angústia. Igual a gente. A gente só sai correndo para pedir ajuda quando o negócio está pegando. Quando a poeira senta, a gente volta para a gandaia, normalmente. Não é? Até hoje a gente está parecido. É que estou em grande angústia. Os filisteus guerreiam contra mim. Deus se afastou de mim. A gente sempre diz isso. Mentira. Foi ele que se afastou de Deus. Porque de um certo tempo, alguns anos para cá, Saul começou a desobedecer os conselhos de Samuel, que vinha do Espírito. Enquanto ele governou atendendo aos conselhos de Samuel, o reino ia bem. Deus se afastou de mim, não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Então eu vim te evocar, para que me digas o que tenho de fazer. Como a gente gosta que os Espíritos digam para nós o que nós temos que fazer. Ora, se uma pessoa não sabe o que tem que fazer, o Espírito é que vai saber. Cada um é um universo particular, é um micro-universo. Por que me consultas se o Espírito do Senhor se afastou de ti e se tornou teu adversário? O Senhor agora fez por outro como te havia dito eu, ele por meu intermédio. O Senhor está te fazendo agora o que eu te avisei quando eu estava vivo. Ó, o Senhor está fazendo por outros como te havia dito eu. Como eu te havia dito por intermédio dele. Tirou das tuas mãos a realeza e a entregou a Davi. Antes de morrer, Samuel foi chamado pelo Senhor, pelo Espírito, e disse: Saul não serve mais para rei. Ele tendeu para o seu lado materialista, orgulhoso, guerreiro. E aí, ocultamente, Samuel foi à casa de Jessé e, apontado pelo Senhor, esta casa, ele bateu. Chamou o dono da casa. Os seus filhos estão em casa? Estão. Trouxe, aí o Espírito disse: não é esse. Trouxe o segundo, não é esse. Trouxe o terceiro, não é esse. Aí Samuel disse ao pai, ao Jessé: será que tu tens outro filho que não esteja em casa? Não, eu tenho um filho, mas é muito novinho, é meu caçula, que está cuidando, é pastor das minhas ovelhas. Está lá no campo, vai buscar. Quando Davi entrou, o Espírito disse: é este. Aí Samuel ali mesmo ungiu o menino Davi como o novo rei de Israel. A partir desse dia, Saul ficou perseguindo para matá-lo. É um episódio de todo o livro de Samuel que conta essas histórias. Mas aqui o que nos interessa é a parte mediúnica. Porque não obedecestes ao Espírito do Senhor. Foi por isso que o Senhor te tratou hoje assim. Como consequência, o Senhor te entregará a ti e juntamente contigo o teu povo, os teus nobres, nas mãos dos filisteus. Amanhã mesmo, tu e os teus filhos estareis aqui comigo, e o exército de Israel também, porque o Iavé o entregará nas mãos dos filisteus. E aí então, o Espírito, quem consulta o Espírito, quem pergunta quer ouvir a resposta, né? Ele consultou, o que vai acontecer? Amanhã tu vai estar aqui onde eu estou, no mundo dos mortos. O mundo dos mortos que é dos vivos, porque Samuel desencarnado, mas conversando com o rei Saul. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículos 3 até o 19. Aqui diz que o rei Saul desmaiou de susto, porque o Espírito, quando falava uma coisa assim, não tinha como. Vamos agora para a história de Eliseu, outro profeta que sucedeu Elias. Elias desencarnou e o seu discípulo Eliseu passou a realizar quase que os mesmos fenômenos, as mesmas curas, as mesmas pregações que ele. Aqui é uma coisa interessante. Eles estavam reunidos, eram os profetas de Eliseu, que ele herdou de Elias. Elias tinha uma escola de desenvolvimento mediúnico. Samuel também tinha uma em Ramá, onde o rei Saul foi. Primeiro, o rei Saul mandou um guarda de confiança para prender Samuel,
prender Davi, que estava escondido na escola de profeta de Ramá, e trazer para ele prender e matar. Só que quando o guarda entrou na escola, no prédio, os espíritos tomaram e ele ficou mediunizado, não fez nada. Aí Saul ficou sabendo, mandou o segundo, aconteceu a mesma coisa. Mandou o terceiro, aconteceu a mesma coisa. Aí Saul disse, não é possível. Quem quer faz, quem não quer manda, não é isso? Eu vou lá eu mesmo, foi o próprio rei. Quando o rei Saul chegou lá, ele foi tomado pelos espíritos, rasgou as suas roupas, que era um gesto simbólico dos judeus, e ficou em êxtase durante vários dias. E aí se espalhou um boato entre o povo de Israel, será o rei Saul também profeta? É um episódio que tem aqui em Samuel, um pouco antes desta passagem. Então Eliseu tinha uma escola de profetas. Os irmãos da escola de profetas disseram a Eliseu, como vês, o lugar em que moramos perto de ti é muito pequeno. Vamos ao Jordão e ali cada um de nós das árvores extrairá vigas de madeira e lá construiremos uma moradia. E Eliseu respondeu, podeis ir. Mas um deles disse, tu não queres vir conosco? Acompanhe os teus profetas. E ele respondeu, eu irei. Partiram com eles. Chegados ao Jordão, puseram-se a cortar madeira. Estando um deles a abater a sua árvore, o machado saiu do cabo e caiu na água. E ele gritou, ai meu senhor, era um machado emprestado. Reclamou para Eliseu. Mas o homem de Deus, era outro nome, um apelido dos profetas, homem de Deus. Mas o homem de Deus perguntou-lhe, onde caiu o machado? E o outro mostrou-lhe exatamente o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de madeira, jogou no rio, e o machado veio à tona. Disse então Eliseu, apanha-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Ele jogou um pedaço de madeira no local em que estava, a madeira encaixou na parte metálica do machado e ainda boiou. Ele disse, pega o teu machado para devolver para o dono. Ela está no segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Vamos em frente. Agora no livro de Jó. Todo mundo conhece Jó, né? Jó geralmente é evocado quando aquele amigo chato, importuno, vem pisar nos nossos calos. A gente lembra de Jó, a paciência de Jó. Porque Jó foi um testemunho do Espírito do Senhor de que a fé inquebrantável não cede, mesmo que a pessoa perca todos os seus bens e interesses. Aí o espírito tentador, que em grego significa Satã, pediu ao Senhor, já que tu confias tanto no teu servo Jó, será que eu posso fazer um test drive com ele? E aí o espírito desceu para testá-lo, foi tirando tudo dele. Os bens, o gado, a família, as cabras, os filhos, a esposa, a casa, e ele ficou só e miserável. E não disse uma palavra de reclamação contra a vida, contra Deus, nem contra ninguém. É o livro de Jó. Então, no capítulo 4 aqui do livro de Jó, aparece, ele está sentado e começa a ouvir um barulho. A partir do versículo 12, 4, 12. Ouvi furtivamente um barulho. Me parecia uma declaração. E o meu ouvido apenas captou um murmúrio de uma revelação. Clara e audiência. É uma faculdade anímica, não é mediúnica. E qual é a faculdade mediúnica? A audiência. A clara audiência é anímica. Não precisa de outro espírito. Meu ouvido apenas captou um leve murmúrio de revelação, numa visão noturna de pesadelo, quando a letargia cai sobre o homem. Um terror apoderou-se de mim, e um tremor, um frêmito sacudiu meu corpo. Um medo, era à noite, ele ficou apavorado. Um
então roçou-me levemente o rosto e provocou arrepios em todo o meu corpo. Permaneceu parado diante de mim, mas era escuro e eu não via o seu rosto. Qual um fantasma diante dos meus olhos, permaneceu em silêncio. Pouco tempo depois, ele falou, e então ouvi a sua voz. Pode um homem ser justo diante de Deus? Perguntou o Espírito. Pode um mortal ser puro diante do seu Criador? E aí continua o diálogo do Espírito. Este é Jó. Jó que já tinha declarado, logo no início do livro, uma coisa muito interessante. Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça e caiu por terra, inclinou-se no chão e disse: Nu eu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É logo no início, essa é mais conhecida, esta passagem, quando ele confia em Deus. Não, porque isso aqui não é do Eclesiástico, não tem nada. Vamos para Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3. Então me disse o Espírito: Filho do homem, dirige-te à casa de Israel e transmite a eles as minhas palavras. Não é a um povo de fala ininteligível ou de língua difícil que és enviado, mas és enviado à casa de Israel. Com efeito, toda a casa de Israel tem a fronte inflexível e o coração endurecido. Era a época em que Ezequiel estava verberando contra as autoridades e o orgulho extremado do povo. Em seguida disse-me: Filho do homem, tudo quanto eu te disser, grava-o no teu coração, ouve com toda atenção, e depois te dirige aos exilados, aos filhos do teu povo, e para eles dirás: Assim diz o Senhor Yahvé, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Tu és o médium, eu sou o mensageiro. Eu vou te dar a mensagem, tu passa a eles. O que eles vão fazer com a mensagem não é responsabilidade tua, nem minha, é deles. É igual o padre Antônio Vieira, no Sermão da 60ª, lá em 1653, na Capela Real de Londres, o rei, os nobres, os príncipes e toda a nobreza. E aí ele vai fazer o sermão da 60ª, todo sobre a parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus. Depois que ele explica a parábola, ele começa o seu sermão com o seguinte raciocínio. Se o Senhor saiu a pregar a boa semente em todos os tipos de solos do coração humano, por que é que não vemos os bons frutos da semente do Senhor? Será por falha do mensageiro? Será por falha do pregador? Será por falha dos ouvintes? E com esse raciocínio ele vai desenvolvendo todo o seu sermão. E depois ele explica, não é culpa dos ouvintes, porque os ouvintes têm um coração e têm um entendimento, e lhes é pregada a palavra nos termos em que eles compreendem. Também não é do Senhor, porque o Senhor é amor, o Senhor é perfeito. O mensageiro deu a mensagem com toda a fidelidade. Então, se o pregador prega a palavra do Senhor e ela não surte efeito no coração das pessoas, o problema, a falha está no pregador. E aí ele sorri e olha as pessoas, porque era um sofisma que ele estava usando. Ele não podia acusar diretamente os ouvintes, que era tudo rei, príncipe, senão ele ia ser preso, logo acabasse o sermão. Então ele fez por inversão, ele esclareceu que o Cristo deixou a mensagem perfeita. Todos os seus pregadores de Cristo semearam no coração dos homens esta mensagem. Mas os homens de coração endurecido, de coração de espinheiros, de coração abandonado ao relento, não quiseram aceitar a palavra.
Este é o problema, que não há frutos na terra da semeadura de Cristo. Então continua Ezequiel. Então o Espírito me ergueu, enquanto eu ouvia um ruído atrás de mim, e ouvi uma voz que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde a sua morada. O Espírito me ergueu e me levou. Fui arrebatado, mas amargurado, com o Espírito em fogo, enquanto a mão do Senhor pesava sobre mim. Cheguei aos exilados de Tel Abib, que habitavam junto ao rio Cobar, e ali preguei no meio deles. Ele foi levado, é claro que nós sabemos que ele foi levado, como também nos Atos dos Apóstolos, Filipe, ele foi levado em espírito. Como Paulo de Tarso foi levado em espírito, seu corpo ficou dormindo numa das cavernas do Taurus, perto de Tarso, e o espírito dele foi levado para ouvir a palavra de Abigail, que ele amava, e de Estevão, que Jesus escolheu para ser o seu mentor espiritual. Este foi Ezequiel. E agora vamos para Daniel. Daniel é um pouquinho longo, mas nós vamos resumir. O filho de Nabucodonosor, chamado Baltazar, ganhou uma batalha e foi comemorar com os seus nobres e soldados e generais a vitória. Depois que todo mundo se utilizou de muito vinho, o rei teve uma péssima ideia. Ele pediu que trouxessem todos os objetos de culto dos israelitas, as taças, aqueles materiais todos, e ficaram tomando ele, os convidados, as concubinas, tomando vinho naqueles elementos que os judeus consideravam sagrados. E o banquete ia como uma festa hoje moderna, ia a pleno vapor. De repente, há um estrondo e aparece uma inscrição no canto superior de uma das paredes da sala. E aí, quando ele vê, porque o barulho, depois a luz, depois as letras começando a se desenhar, escrita direta, pneumatografia, como está no livro dos médiuns. E aí, quando ele viu, era em hebraico, ele não sabia, mandou chamar os seus adivinhos. E os adivinhos não conseguiram desvendar o mistério. Aí então a esposa do rei, a rainha, lembrou de Daniel. Disse: existe um homem que é honesto e sincero, o Espírito anda com ele. Era uma maneira, na época antiga, de dizer que a pessoa era médium, falava com os espíritos, via os espíritos, ouvia os espíritos. O Espírito andava com ele. Isso foi dito a Jesus pelo sacerdote Nicodemos, lá em João capítulo 3. Quando Jesus, ele pede uma entrevista com Jesus, e Pedro marca. E aí ele entra, Jesus está sentado, e a saudação dele é assim: mestre, sabemos que vens da parte de Deus, e que Deus anda contigo, porque ninguém poderia fazer as obras que tu fazes se Deus não estivesse com ele. Então era uma maneira de dizer que a pessoa andava com a percepção e com a ligação íntima com o Senhor. Mandaram chamar Daniel. Daniel tomou a palavra e falou diante do rei: fiquem para ti os teus presentes. Porque o rei disse: quem decifrar esse enigma será a terceira pessoa no meu reino. Eu darei joias, poder, investirei em vários poderes. Mas Daniel não quis. Fiquem para ti os teus presentes e oferecem a outrem os teus dons. Quanto a mim, lerei esta inscrição para o rei e dar-lhe-ei a sua interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo, concedeu o reino, a grandeza, a majestade e a glória ao teu pai, Nabucodonosor. Por essa grandeza que Deus lhe dera, tremiam de medo diante dele todos os povos, nações e línguas. Mas, quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu até a arrogância, o teu rei, o teu pai, foi deposto do seu trono real e lhe foi arrebatada a glória e o poder. Foi expulso do convívio humano e o seu coração tornou-se igual ao dos animais, passando a viver com eles e se alimentando com eles. É verdade.
ele foi vítima de uma subjugação tão terrível, Nabucodonosor, que num período de sua vida, que durou anos, ele andava de quatro e comia grama, como se fosse um gado pastando. O grande Nabucodonosor, que dominou o mundo com seu império, foi reduzido pela obsessão profunda. Mas tu, Baltazar, que és filho, não humilhastes o teu coração, embora tenhas sido ciente de tudo isso. Tu te levantaste contra o Senhor do céu, mandaste buscar as taças do seu templo, e tu, teus dignitários, tuas concubinas e tuas cantoras, neles bebeste vinho e entoaste louvores aos deuses de pedra, de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira, aos quais não veem e não compreendem. Mas o Deus que detém respeito entre as mãos dos homens e de quem dependem todos os teus caminhos, tu não glorificaste com os teus atos. A inscrição ali traçada é a seguinte: Mene, mene, tekel, parsim. E esta é a interpretação da coisa. Mene, mene, Deus mediu o teu reino e deu-lhe fim. Tekel, tu foste pesado na balança e foste julgado deficiente. Parsim, o teu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Naquela mesma noite, quase ao amanhecer, o rei Baltazar foi assassinado. E Dario, o Medo, tomou o poder, estando já com a idade de 62 anos. Este é o primeiro Daniel. O segundo Daniel. O anjo Gabriel explica a visão. Daniel teve uma visão e não entendeu o que era. Enquanto Daniel pensava na visão que havia contemplado, procurando o seu significado, apareceu-lhe de pé diante dele com uma aparência de homem. E logo em seguida ouvia sua voz humana, gritando e dizendo: Gabriel, explica a este a visão. Ele dirigiu-se para o lugar onde eu estava. À sua chegada, fui tomado de terror e caí com a face por terra. Então ele me disse: Filho do homem, fica sabendo que a visão se refere ao tempo do fim. Ele falava ainda quando desmaiei com a face por terra. Mas ele me tocou e me fez reerguer no lugar onde eu estava. E disse-me: Dar-te-ei a conhecer o que acontecerá no término dos tempos, porque isto diz respeito à época fixada para o fim, que depois vai ser chamado do fim do mundo, mas que nós sabemos que é o fim dos tempos. O que é interessante aqui é que Daniel vê um espírito se manifestar diante dele, e um outro espírito diz ao Gabriel, explica, Gabriel, a ele. São três pessoas: o espírito que comandava a manifestação, o espírito chamado Gabriel, que é aquele mesmo que vai lá com Zacarias e com Maria, e o profeta médium Daniel, que vai ouvir a explicação, que é longa, sobre os dias longínquos. No final ele diz: tu guarda silêncio sobre esta visão, pois ela se refere aos dias longínquos dos tempos. E nós estamos para chegar nesses tempos. Então eu, Daniel, desfaleci e fiquei enfraquecido por vários dias. Uma coisa interessante, que os médiuns, quando estão submetidos a fenômenos que exigem materialização e outras energias muito demoradas, muito fortes, ele precisa se recompor. Às vezes ele pede ao grupo, ele leva passe, né, no final do tratamento, da reunião. E guardou silêncio sobre a visão. Oséias, capítulo 12. O Espírito do Senhor aparece a Oséias e diz: eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Oséias foi um dos profetas já para o final,
perto de 500 anos antes de Jesus, 600, 500 anos antes de Jesus. Eu te conclamo e te farei novamente morar em tendas, como nos dias dos grandes encontros. Grandes encontros, quando o Senhor falava na tenda, diretamente como nós vimos em Deuteronômio, em Números 11, quando o Senhor falava direto com Moisés e com o povo, os grandes encontros. Eu falarei novamente aos profetas, e multiplicarei as suas visões, e por meio dos profetas darei o meu ensino e minha revelação através de parábolas. Olha de onde vem a mania de contar ensinos através de parábolas, muito usada por Jesus. Está lá em Oséias, capítulo 12, versículos 10, 11 e 12. Vamos adiantar um pouquinho, porque o tempo é rápido demais. Vamos a uma maravilhosa, considerada até pelos nossos irmãos cristãos, católicos, protestantes, a mais bela, mais profunda, mais significativa das manifestações espirituais de toda a Bíblia. Mateus capítulo 17, a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um lugar à parte, sobre a alta montanha, é o Monte Tabor. Ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem, a nuvem lá do Velho Testamento, de novo. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-o sempre. Claro que quando a nuvem vinha, né, tinha os efeitos especiais. Então esta frase, este é o meu filho amado, vinha naquele estilo do Cid Moreira, aquela pompa. Porque se fosse eu falando com essa vozinha, ninguém acreditava em nada. Mas quando vem aquele rebombar, aquelas coisas, aí as pessoas aceitam. É considerada a passagem mais profunda de espiritualidade. Vamos para os Atos dos Apóstolos, que o tempo está voando. Atos 3. Aqui é a primeira cura realizada por Pedro. Jesus tinha já retornado aos páramos celestes. Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora 9. Eram 4 períodos de oração, 2 de manhã, 2 à tarde. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo, a porta formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, estendeu suas mãos e implorou lhe desse uma esmola. Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: Olha para nós. Eles eram miseráveis, eram pobres, né? Aquela roupa, olha para nós, vê se a gente tem coisa para poder dar. Ele os olhava atentamente e sorria, esperando receber alguma coisa deles. Mas Pedro lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o, e no mesmo instante seus pés e calcanhares se firmaram, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Esse é o capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos. E vamos para o 10, que é muito longo, muito grande, mas também é impressionante. Tem a vocação de Paulo, né, que eu vou só citando, passando, que é o capítulo 9. Paulo não era Paulo, era Saulo, rabino, ia para Damasco com uma carta branca do Sinédrio, para prender quem ele entendesse, para levar para Jerusalém, para julgar e apedrejar como seguidores do Nazareno. Ele já tinha feito isso com Estevão.
E aí, quando eles param para começar a descer para Damasco, sol a pino, uma luz mais forte que a luz do sol começa a se condensar, e desta luz surge uma voz que diz: Saul, Saul, por que me persegues? O cavalo empina, ele cai da montaria, e lá ele olha para cima, meio enseguecido pela força da luminosidade, e pergunta à voz: quem és, Senhor? E a voz lhe responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí é impressionante a mudança instantânea. Aí Paulo pergunta assim: o que queres que eu faça? Isso é que é conversão. Ali morreu Saulo, desencarnou, e nasceu Paulo de Tarso. Foram duas perguntas que ele fez: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E que tu queres que eu faça? E a voz respondeu: vai à cidade, e lá te será dito tudo o que tu deves fazer. Aí começou a crescer Paulo de Tarso. Isso é o capítulo 9, mas no 10 tem uma coisa que não é menos importante. Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião, um soldado romano, chefe de uma centúria, 100 soldados. Era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, dava muitas esmolas ao povo e orava a Deus constantemente. Lucas, que é o autor dos Atos, qualifica o caráter moral de Cornélio. Apesar de romano e pagão, ele era uma pessoa boa e honesta e caridosa. Enquanto orava, viu claramente em visão, cerca da hora 9ª do dia, ele orava igual judeu, às 15 horas também, um anjo do Senhor, leia-se, um espírito, entrando em sua casa e chamando Cornélio, fixando os olhos nele, cheio de temor, pergunta: o que é, Senhor? E o espírito lhe disse: tuas orações e esmolas subiram à presença de Deus, e ele se lembrou de ti. Envia imediatamente alguns homens a Jope, uns 50 quilômetros de Cesareia, uma cidade portuária, e manda chamar Simão, cognominado Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, curtidor de couro, junto ao mar. Assim que se retirou o espírito que lhe falara, Cornélio chamou 2 de seus empregados, bem como um soldado piedoso, uma maneira discreta de dizer que esse soldado era cristão, seguia Jesus. Daqueles que estavam a seu serviço, explicou tudo e os enviou a Jope. No dia seguinte, quando eles estavam chegando à cidade, Pedro, na casa de Simão, subiu ao terraço por volta da hora 6ª para orar, meio-dia, hora 9ª, 15 horas, hora 6ª, meio-dia. Ele gostava de orar antes da refeição, do almoço. Sentindo fome, quis comer, e enquanto lhe preparava o alimento, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto que descia, semelhante a um grande lençol, baixado à terra pelas 4 pontas. Dentro do lençol havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e as aves do céu. E uma voz lhe falou: Pedro, levanta-te, mata e come. Já que ele estava com fome, era hora do almoço. 4 espíritos segurando, é uma equipe, 4 espíritos segurando cada um numa ponta do lençol, descendo. E aí o espírito que dirigia o fenômeno diz: Pedro, mata e come. Pedro, porém, respondeu: de modo algum, Senhor, pois que jamais comi coisa profana e impura. Esses répteis eram proibidos pelo judaísmo de se alimentar. Pela segunda vez a voz lhe disse: ao que Deus purificou, não chames tu de profano. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo o objeto foi recolhido ao céu. 3 vezes a pergunta e o esclarecimento: Pedro, não torna profana e impura o que Deus purificou. Enquanto Pedro pensava em seu íntimo sobre o significado dessa visão, os homens enviados por Cornélio, tendo batido à porta, chamaram por ele. Entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito. Então, acabou a visão e Pedro ficou pensando: o que significa isso?
Quando bateram lá e disseram, olha Pedro, tem alguém aí embaixo te chamando. Quando ele ia descer, o Espírito entretanto, meditando ainda Pedro sobre a visão, disse-lhe o Espírito. Dessa vez não botaram anjo, botaram o Espírito mesmo. Alguns homens estão aí à tua procura. Desce, pois, e vai com eles sem hesitação, porque fui eu que os enviei. Essa passagem é espetacular, porque esse Espírito foi lá com Cornélio 2 dias antes e disse, manda imediatamente chamar o Pedro aqui para pregar. Agora o Espírito veio e mostrou aquela cena para a visão de Pedro. Pedro não entendeu. Os emissários do Cornélio chegaram. O Espírito falou com ele de novo. Desce porque foi eu que mandei esses caras vir aqui te buscar. Pedro desceu e foi ao encontro deles e disse, aqui estou. Eu sou Pedro. Qual o motivo de vossa vinda? E eles responderam, o centurião Cornélio, homem justo, temente de Deus, de quem toda a nação judaica dá bom testemunho, recebeu um santo espírito, de um santo espírito, o aviso para te chamar à sua casa, para ouvir de ti as palavras que tens a dizer. Convidou Pedro a entrar e lhes deu hospitalidade. Aí ficaram à noite, pernoitaram e saíram de manhã para ir para Cesareia. Convidando-os então a entrar, deu-lhes hospitalidade. No dia seguinte, Pedro levantou-se e partiu com eles. Em um dia de viagem, chegaram a Cesareia. Cornélio aguardava-os e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrou-se a seus pés, adorando-o. Mas Pedro reergueu dizendo, levanta-te, pois eu também sou apenas um homem. E falando com ele amigavelmente, encontrando muitos ali reunidos, lhe falou, bem sabeis que é ilícito a um judeu relacionar-se com estrangeiros, ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de me mostrar que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. Por isso eu vim sem hesitar, logo que chamado. Pergunto, pois, por que razão me chamaste? Pedro entendeu que aquele símbolo do proibido, que era puro, era para ele ir à casa de um estrangeiro que queria se tornar cristão. E aí que ele foi entender a visão que ele teve. Então ele disse, qual era a missão? Aqui estamos para que diante de ti possamos ouvir tudo que te foi ordenado por Deus. Então Cornélio diz, nós queremos ouvir que mensagem tu nos traz sobre a pedido de Deus. Discurso de Pedro em casa de Cornélio. Tomando a palavra, Pedro falou-lhe, dou-me conta em verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça, é-lhe agradável. Sabeis o que aconteceu? Aí vai contar a história de Jesus, tudinho. Conta a história de Jesus. Pedro ainda estava falando estas coisas, quando o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram estupefatos, ao ver que também sobre os gentios se espalhavam os dons do Espírito, pois ouviam-nos falar em línguas e engrandecer a Deus. Quando Pedro estava terminando de contar a história de Jesus, o ambiente devia estar no máximo de ambiente puro, os espíritos começaram a se ligar a todos os presentes, parentes de Cornélio, e eles começaram a falar, igual lá em Moisés, em Números, capítulos 11, igual os 70 anciãos de lá, começaram a profetizar. E aí os que tinham vindo com Pedro lá de Jope, que eram judeus, ficaram admirados. Como é que é possível o Espírito falar nesses irmãos que são estrangeiros? Porque eles ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então disse Pedro, poderia alguém recusar o batismo para estes que receberam o Espírito assim como nós? E então Pedro determinou que fossem batizados ali mesmo em nome de Jesus Cristo. Pediram-lhe então que permanecesse ali por alguns dias. E ele ficou hospedado. Então, esta
Este episódio é o capítulo inteiro, número 10, é muito grande. A importância dele são os detalhes e os vários casos de interferência dos espíritos no rumo da vida das pessoas. Pedro queria almoçar, mas antes do almoço mostraram uma visão que tinha a ver com comida, mas o sentido era espiritual. Ele precisava quebrar o seu preconceito e o seu orgulho para aceitar o convite que ia ser feito logo mais. Mas o convite que vinham fazer a ele na casa de Simão, o curtidor de couro, lá em Jope, este mesmo espírito, dias antes, tinha ido lá dar a ordem que eles viessem. Então veja que foi uma espécie de trabalho de equipe para proporcionar a uma família, ao clã, foi todo o clã de Cornélio, a todo um clã que se tornasse um núcleo cristão em Cesareia, como realmente aconteceu. Eles foram batizados e passaram a ser seguidores de Jesus. Ainda há outros que eu tive que pular, devido ao tempo, mas que podem ficar para outra oportunidade. O que é importante é que nós tenhamos essa noção que, desde que o primeiro grupamento de espíritos encarnou na Terra para começar a evolução, um outro grupamento de espíritos desencarnados já estava se preocupando e interferindo na vida desses grupos, dessas pessoas, no sentido de ajudá-los. Mas também ficaria a critério destes encarnados se as suas mentes e corações iriam atrair outros espíritos, não tão bons quanto esses, que pudessem perturbá-los, por causa de uma lei que vige em todo o universo, a lei da atração e repulsão de fluidos. Nós todos podemos conviver com os espíritos na qualidade em que nossos sentimentos e pensamentos e o nosso caráter, que representa a vida moral, permita. É a famosa pergunta 459 do Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca: os espíritos interferem em nossas vidas e influenciam os nossos atos do dia a dia? E a resposta é impressionante. A resposta diz assim: influenciam tanto que muitas vezes são eles que dirigem as vidas de vocês. Esta pergunta 459 é uma das mais importantes do livro. Então, nós estamos vendo aqui que a alegada proibição de Moisés, no capítulo 18 do Deuteronômio, quando ele vai entrar, ele vai descer, Moisés não vai, eles estão na montanha e vão descer para o vale para ocupar a cidade, a terra que o Senhor prometeu para eles. Mas Moisés chama Josué e diz: você vai descer com o povo. Mas mestre, e tu? Eu estou indo embora, o Senhor já me falou. E poucos dias depois ele desencarna, lá no acampamento. Moisés não desce a meta que eles tinham, a terra de Canaã. Ele não desce. Quem desce é Josué. Mas ele escreve um alerta: a terra em que vocês vão ter como vizinhos, os povos com quem vocês vão se relacionar, eles costumeiramente evocam os mortos, eles costumeiramente praticam adivinhação, fazem sacrifícios humanos, e eu proíbo vocês que façam a mesma coisa. Começa assim, estamos em Deuteronômio 18. Quando entrares na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, não aprendais a imitar as abominações daqueles povos. Ele sabia que eles lá tinham a que a gente chama a mediunidade, a baixa mediunidade. Diz o professor Celestino que eles saíam à noite aos cemitérios com varas, em grupos, batendo nos túmulos,
para que os espíritos, olha que ignorância, para que os espíritos pudessem aparecer e falar a eles o que eles queriam saber, queriam fazer perguntas, consultas pessoais. Ora, o espiritismo proíbe uma coisa dessa, igualzinho Moisés. Vamos ver como é que foi. Que no meio de vós não haja ninguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, magia, ou que pratique encantamentos, que interrogue espíritos com adivinhações, ou que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa dessas abominações que o Senhor Deus as desalojará em teu favor. Vós todos deveis ser íntegro para com o Senhor vosso Deus. Eis que as nações que vais conquistar ouvem oráculos e adivinhos. Quanto a vós, isso não é permitido. Por Yahvé vosso Deus. Yahvé vosso Deus fará se levantar do meio de vós um profeta como eu, dentre os vossos irmãos, e a este todos vós devereis ouvir. Olha o que Moisés está dizendo. Vocês não vão em outros povos perguntar coisa dos espíritos. O Senhor, que eu já estou indo embora, vai levantar aqui dentre nós, dos judeus, um outro profeta como eu. E a ele, vocês poderão fazer as perguntas, e pela boca dele o Senhor vai responder. Mas aí vem a contraproposta. Olha o que diz. Vou suscitar para eles um profeta como tu, disse-me o Senhor, do meio dos teus irmãos, vai ser um judeu. Eu colocarei na boca deste profeta as minhas palavras, e ele comunicará aos israelitas tudo aquilo que eu lhe ordenar. Caso haja alguém que não ouça as minhas palavras, que este profeta irá pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar contas com eles. Ele oferece o profeta revelador, mas ele diz, quem não seguir o que esse profeta revelar, eu vou pegar na curva. E para finalizar, todavia, se este profeta ou qualquer outro tiver a ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Aí continua o Espírito. Talvez tu perguntes em teu coração, Moisés, como é que vamos saber se a palavra de um profeta é ou não a palavra do Senhor? E aí finaliza o Espírito. Se o profeta fala em nome do Senhor, mas a palavra que ele proferiu não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que o Senhor não pronunciou. Este profeta falou com presunção, não o ouças. E aqui ele deu o toque sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Então Moisés, ele não proibiu a conversa saudável dos encarnados com os desencarnados. Ele proibiu que o povo judeu, que ia viver no meio dos filisteus, cananeus e outros povos pagãos que faziam essas cerimônias, queimando filhos e filhas, jogando no fogo, tinham práticas de magia, de adivinhação, que eles não adotassem os costumes deles. Porque eles sempre teriam um profeta que, quando eles quisessem consultar o Espírito do Senhor Yahvé, só através desse profeta, eles poderiam fazer. Logo, ele não proibiu o intercâmbio mediúnico. Ele qualificou e selecionou que o intercâmbio mediúnico dos israelitas só devia ser através de médiuns e profetas de Israel. Além do mais, quando nós lemos a transfiguração de Jesus, em que Jesus é visto na sua plenitude espiritual, isto é, no seu perispírito brilhante, conversando com os espíritos de Elias e de Moisés, diz a Gênese, se ele houvera por alguma causa proibido a comunicação dos desencarnados com os encarnados, no dia em que ele apareceu conversando com Jesus em céu aberto, ele teria quebrado esta proibição e teria implantado a permissão, a continuidade do processo. É isso que diz a Gênesis, o nosso livro.
Existem ainda muitas outras passagens, mas o nosso tempo já estourou. Então, numa próxima oportunidade, selecionarei mais alguns casos interessantes da Bíblia, para nós então termos a certeza que a doutrina espírita, ela não é apenas a continuação do cristianismo redivivo de Jesus. Ela vai ampliando, aprofundando e revelando mais preceitos básicos que estão revelados desde os milênios longínquos da história, tempos imemoriais, onde, como eu disse, as primeiras civilizações recebiam a visita dos espíritos amigos para ajudá-las a trilhar o caminho do bem, do progresso e da evolução moral e espiritual. Vamos fazer a nossa